Hoje saiu a notícia, a gente até trouxe um pouco mais cedo. Lembra daquela greve do dia 3 de outubro em São Paulo? Que a gente falou Metroviários? bastante. Metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp. Fizeram uma paralisação de 24 horas contra a privatização desses serviços públicos, né? O metrô entrou na justiça. Está pedindo uma indenização do Sindicato dos Metroviários de 7 milhões e 100 mil reais, porque eles disseram que esse foi o valor que eles deixaram de arrecadar em bilheteria. No dia da greve, a justiça acatou a ação e... Vai cobrar quem? O sindicato? Sindicato dos Metroviários. Deu Boa. 30 dias que já estão contando desde ontem para que eles se manifestem. Agora há pouco eles divulgaram uma nota contestando a decisão da justiça, dizendo que do ponto de vista deles a manifestação fazia sentido, que o metrô disse que não, que é uma manifestação política e não trabalhista, né? E por isso entrou na justiça pedindo essa indenização. Mas, de qualquer maneira, o governo está dando andamento aos projetos de privatização e o da Sabesp é o que está mais avançado, né, Lupato? E tem prazo lá na Lesp, né, Lupato? É o que está mais avançado, mas ao mesmo tempo também é o mais importante na visão do governo de São sem Paulo. dúvida. Por isso que é visto como prioridade esse prazo que o Joel falou na Lesp. Primeiro de tudo, boa tarde para vocês. Boa Já tarde, fui né? antes falando aqui. Olha, Paulo. Tudo bem com vocês? Eu estava ontem lá acompanhando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, explicando um pouco melhor esse projeto e ele diz que quer que seja aprovada na Lesp a proposta de desestatização da Sabesp até o fim do ano. Mas tem recesso parlamentar e tem também feriado em novembro, então isso encurta um pouco o tempo, precisa de audiência pública, 2 votações, como chega aos deputados como um projeto de lei e não uma proposta de emenda à Constituição. O governo de São Paulo promete, garante que a privatização teria 2 pontos principais: o aumento dos investimentos na companhia de saneamento e o outro é a redução da tarifa. E um dos principais pontos é como que essa tarifa seria reduzida. Começando pelo projeto que tem o governo para privatizar em si. Seria no modelo follow-on, algo não muito visto geralmente nesses processos. Uma oferta adicional de ações é oferecida, o que consequentemente vai diluindo a participação do governo, que está pretendendo ficar com algo entre 15% e 30% da Sabesp. Continuaria sendo um dos principais acionistas, ainda não é cravada a porcentagem de quanto que o governo vai ficar. E além disso, o investimento que era previsto de 56 bilhões de reais na Sabesp até 2033 seria de 66 bilhões até 2029, aumentando o investimento e encurtando o tempo. O Estado teve um cuidado também para quem pode comprar essas ações. Vai manter o que é chamado no mercado como Golden Share, o que garante que o nome, a sede e o objeto social da Sabesp continue o mesmo. E o Estado teria o poder de veto quanto ao limite de exercício de votos por acionistas. Poderia vetar qualquer coisa que os acionistas majoritários teriam nesse caso. O governador Tarcísio de Freitas diz que o grande ponto dessa privatização é antecipar as metas do Marco Legal do Saneamento aprovado recentemente para 2029. Vamos ouvir essa explicação do governador. Nossa ideia é atingir a universalização do saneamento básico até 2029 naqueles municípios abrangidos pela Sabesp. No plano original, nós atenderíamos 9 milhões de pessoas que não estão ainda abrangidas pela Sabesp, que não tem algum dos 3 serviços, ou não tem a água tratada, ou não tem a coleta, ou não tem o tratamento de esgoto. Com esse novo plano, a gente chega a 10 milhões de pessoas alcançadas, ou seja, 1 milhão de pessoas a mais do que no plano original. E a grande polêmica dessa proposta inicial em relação à redução de tarifa. Para garantir isso, o governo prevê a criação do Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no estado de São Paulo. Esse fundo receberia os dividendos ou juros anualmente, que o governo tiraria da Sabesp, e também 30% do valor líquido da transação que será realizada para a desestatização. Está sendo chamado de FAUSP. Esse fundo também poderia guardar o dinheiro para que ele fosse usado em momentos de emergência ou calamidade pública causados por tempestades, fenômenos naturais como um todo. Tem muita gente que diz que basicamente o governo estaria privatizando para subsidiar.
Ou seja, privatizando um serviço que hoje funciona, entre aspas, e continuar colocando dinheiro para reduzir a tarifa. Mas a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, afirma que o aporte estadual não pode ser chamado de subsídio. Como é que o Estado, que vai continuar na empresa, está preocupado com isso? Ele está preocupado fazendo esse processo de capitalização e usando um lucro seu para devolver para o cidadão. Não seria eu não falaria subsídio direto, porque não é uma espécie de subsídio. A gente tem várias formas de fazer essa redução ao longo prazo. Tem amortização, tem depreciação, tem alocações outras que não configuram subsídio direto. Com a privatização, se acontecer, todos os atuais contratos da Sabesp com os municípios teriam vencimento em 2060, o que, segundo o governo, evitaria uma diluição da base de operações, porque os contratos vencem ao longo do tempo e as cidades poderiam escolher outras empresas na licitação. A Sabesp assim ficaria esvaziada. Com a privatização, para o governo, isso não aconteceria. Traduzindo, o mais importante é a gente ter saneamento básico, ter um serviço legal e a tarifa reduzida. Né? O que não pode é privatizar e disparar a tarifa, como nós já vimos em algumas áreas. E largar a mão do serviço, da qualidade do serviço também. Né? Quando começa falando em universalização do saneamento aqui em São Paulo, você já enxerga com um olhar bem diferente e interessante. Agora, a parte ambiental é legal, igual nós falamos no início do jornal, não me lembro em relação a quê? Aos ônibus. A parte ambiental é legal, é essencial, cada vez mais importante, só que o bolso do consumidor, o bolso do cidadão, ele tem que ser sempre levado em consideração em todo e qualquer processo de privatização ou desestatização. Nós temos que continuar bem atentos quanto a isso, para que o contrato firmado ali seja legal para a população. Sim. Valeu, Vitão. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para você. Grande Valeu, Lupato. um abraço para vocês. Tchau. Até. Quinto